riqueza. E disse: essa é a glória do meu reino, essa é a glória do meu Deus. Aí Salomão vai e dá a ela muito mais do que ela deu a ele, para mostrar que a glória do seu reino era maior e que o seu Deus era muito maior do que o Deus dela. Quando Abraão dá 10 vezes mais para Melquisedeque, imediatamente o agente libera o decreto, estende a mão sobre ele, e a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Sem perceber, Abraão passou pelo primeiro tribunal, pela primeira prova da sua vida. E naquele dia, Deus o enriqueceu financeiramente 7 vezes mais do que aquilo que ele deixou para trás, na casa do seu pai. Abraão continua andando, deixando pegadas, deixando marcas na história da humanidade. Os anos se passam e com 99 anos, já se faziam 24 anos que Deus havia o chamado. Quando ele chega com 99 anos, Deus já tinha dado para ele riquezas financeiras, já tinha dado a ele honra e já tinha dado a ele tesouro, mas lhe faltava o 4º nível de riqueza. Ele precisava de um filho. E quando no céu Deus disse: decidi, vou dar um filho para Abraão, em algum lugar o acusador se levanta e diz: se o senhor der um filho para ele, ele vai amar esse filho mais do que a ti, e o senhor não pode dar esse filho a ele. Aí Abraão passa pelo 2º tribunal. Gênesis capítulo 18. O texto sagrado diz que Abraão está acampado nos carvalhares de Manre. O que é Manre? Manre é uma fonte de água no meio do deserto, um oásis. Alguém teve a ideia genial de plantar carvalhos no meio do deserto. Por que carvalhos no meio do deserto? Porque carvalhos produzem sombra. São árvores gigantescas que dão sombra. E é lógico, ali é rota de peregrinos. Quando um peregrino passava por ali e via aquele carvalho, colocava a mão direita no tronco e dizia: bendito seja o homem que plantou esse carvalho, porque sem me conhecer, se preocupou comigo para providenciar sombra para mim. Seu nome era eternizado. Manre estava cercado de carvalhos. Era o metro quadrado mais caro do mundo há 4.100 anos atrás. Sabe quem era dono de Manre? O dono de Manre era Abraão. A Bíblia diz no capítulo 18 que ele está sentado na porta da sua tenda, no maior calor do dia. Ele devia estar dentro da tenda, porque ali existe um sistema de vedação de calor por causa das peles que faziam as tendas. Mas Abraão, apesar de ser um sheik agora, apesar de ser um homem respeitado, apesar de andar na rua e todo mundo dizer: lá vai Abraão, o homem que acredita num Deus invisível, mas real. Apesar de toda essa grandeza, Abraão ainda é o mesmo homem simples de quando foi chamado. Porque está sentado na porta da casa e está olhando. Quando Deus diz assim: eu vou dar um filho para Abraão, Deus chama 3 anjos para uma missão. Por que 3 anjos? Porque anjos são seres estáticos. Anjo não deixa pegada. Anjo não pode melhorar. E não pode piorar, a sua natureza estática. Por isso que Deus não deixou anjos pregar o Evangelho. Deus não deixou anjos pregar o Evangelho, porque para pregar o Evangelho precisa ter fé, e anjo não tem fé. Por isso Deus permitiu que eu e você fôssemos pregadores do Evangelho. Então, anjo não deixa pegada.
não pode melhorar, piorar. Somente homens podem marcar este mundo com as suas pegadas. Somente homens podem deixar marcas na história da humanidade. Deus chama 3 anjos, por quê? Porque os anjos têm limitações que homens não têm. Apesar de serem seres poderosos, anjo não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Anjo só faz uma coisa por vez. Por isso que Deus chama 3. Por que Deus chama 3? Porque um é para destruir Sodoma e Gomorra. O outro é para salvar a família de Ló. E o terceiro traz a anunciação do nascimento de Isaac. Você imagina que quando Deus chama os 3 agentes e diz: vocês vão descer na terra e vão visitar Abraão. Eu acho que os anjos ficaram: Abraão, Abraão, Abraão. Por quê? Porque existem homens que são conhecidos dos anjos. É só você se lembrar de Daniel. Quando o anjo chega para Daniel, o anjo se prostra e diz: Daniel, és muito amado de Deus. Por outro lado, tem pessoas que são desconhecidas dos anjos e dos demônios. O Atos dos Apóstolos diz que alguém vai expulsar um demônio e diz: sai em nome de Jesus, e os demônios não saem. Sai em nome de Paulo, não saiu, de Pedro não sai, sai, até que o demônio parou, olhou para ele e disse assim: ó, Jesus eu sei quem é, Paulo também, Pedro também, mas você é quem? E a Bíblia diz que aquele homem tomou uma surra, sabe por quê? Porque era desconhecido do mundo espiritual. Aleluia, podia ser conhecido do mundo terreno, mas era desconhecido do mundo espiritual. Os 3 agentes vêm, desce a terra com 3 missões. Mas não pense que eles vieram com um tatalar de asas. Não. Não é assim que Deus trabalha. Eles são agentes e estão disfarçados. Sim. Abraão está sentado na porta da casa dele, e quando ele olha lá no perímetro de divisão das suas terras, Abraão olha e vê 3, entre aspas, mendigos andando, passando. Abraão não sabe, são anjos. E o diabo deve dizer para Deus: está vendo, ó, ficou rico, nunca vai dar atenção para pobres. Os 3 mendigos vão passando, e Abraão nunca imagina que por debaixo de um daqueles trapos está a maior vitória da sua vida. Ele não imagina isso. Ele não imagina isso. E lá vem os anjos passando. De repente Abraão avista de longe, levanta a sua roupa de linho fino, detalhes de ouro, barba comprida, e o senhor de 99 anos sai correndo. Ah, se fosse alguns, e olhar e dizer: epa, gente estranha na área. Ei, servos, escravos, solta os cachorros, porque tem ladrão aí no meu terreno. Abraão podia dizer assim: ei, servos, vem cá, pega 3 quentinhas, 3 marmitex, e leva para aqueles mendigos para ver se eles dão fora rápido. Mas não. Alguém que quer algo grande de Deus tem que ter atitude e postura de quem é grande. Quem é grande tem a capacidade de fazer o que a maioria das pessoas não tem. Sabe o que ele faz? Não pede para ninguém fazer nada, ele mesmo se levanta e corre em direção dos mendigos. Ele abraça eles e diz: vamos chegar.